Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários. Caso julgue importante esse conteúdo, também compartilhe com aqueles que você considera. Lembre-se, se você é inscrito, de conferir a inscrição. Eu não sei porque o YouTube começou a desinscrever os inscritos do canal, tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. E se você gosta de conteúdos como o que eu produzo, considere também entrar na Confraria José Cobori. O link estará aqui na descrição do vídeo. Lá nós nos encontramos uma vez por mês para conversar sobre os assuntos da atualidade, economia, finanças, geopolítica e tudo mais que possa fazer diferença na sua vida. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Olá, Cobori, me chamo Cauã e moro em Santa Catarina. Venho através desta mensagem dizer que você é muito importante no caminho para acordar o povo brasileiro. Queria que de alguma forma você fosse compensado por tudo que fez e por sua história, que pode apostar no que depender de mim você continuará a ter poder de fala. O seu podcast no Flow, no qual o Igor te pergunta se você é de esquerda, é extremamente tocante e motivante. Parabéns por ser quem você é e pela sua história. Eu realmente desejo tudo de bom para você. Agora, minha pergunta é em relação à industrialização. Eu tenho convicção que a maioria no Brasil defende a industrialização do Brasil, mas a direita é contra essa pauta, já que o agro e os bancos dificultam a vida de quem quer ser empreendedor. Na sua visão, como podemos acordar a população para defender quem realmente é a favor de industrializar o Brasil? Novamente, tudo de bom para você e para sua família, Cobori. Que um dia todos reconheçam o seu valor, meu caro. Abraço! Legal, Cauã de Santa Catarina. Obrigado, Cauã, pelas suas gentis palavras. Vamos lá. Por que que a industrialização não é uma pauta assim já tão defendida, né? Na verdade, tem muita gente que defende a industrialização, mas realmente o que você falou, né? Geralmente a direita e quem já está, já faz parte dessa elite econômica, né, da classe dominante, não tem tanto esse interesse, né? Até porque o Brasil se desindustrializou, ou seja, aqueles industriais realmente nacionalistas, né, que tinham até a década de 80, já não existem mais, né? São muito poucos. Eu costumo brincar, quando eu era mais jovem, sempre que tinha o aumento da taxa de juros, né, você via que o primeiro a ser entrevistado nos telejornais era sempre o presidente da Fiesp, né, que era o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, porque a indústria era sempre muito ouvida, porque ela tinha um peso. O Brasil era um país em ascensão, como um país industrializado até a década de 80. Então, os industriais eram muito escutados sobre a política econômica, sobre a política monetária, né? Até porque a taxa de juros ela prejudica o setor produtivo. Mas se você olhar hoje, né? Se olhar o Jornal Nacional, o Jornal da Band, todos os telejornais, você vê que eles nem entrevistam mais o presidente das federações das indústrias, né? Isso é um sinal claro, né, do poder de influência que a indústria tem hoje na economia do país. E por que que você fala aí a direita, né, e até boa parte da esquerda, né, você não vê defendendo essa mais veementemente com um projeto realmente de industrialização do país? Porque, na realidade, a economia do jeito que está, quem já está ganhando dinheiro não tem esse interesse. Então, você citou aí o agro e os bancos, para eles é indiferente se quem ganha dinheiro é o agro ou se quem ganha dinheiro é a indústria, né? Desde que ganhe dinheiro e eles participem, né, dessa prosperidade que é gerada nesse setor da economia. Eu sempre cito aqui os dados históricos, né? A Inglaterra queria, de novo vou falar, pode até parecer repetitivo, né? Queria fazer com os Estados Unidos lá atrás justamente o que os capitalistas hoje, né, o capitalismo central das economias desenvolvidas querem fazer conosco, com a periferia do capitalismo. Então, o que o Império Britânico queria na época, né? Queria que os Estados Unidos se mantivesse como uma potência agrícola, porque a Inglaterra não tinha interesse que os Estados Unidos se industrializasse e virasse, obviamente, uma potência industrial e concorresse com ela. Isso é o jogo da geopolítica ao longo da história.
E para isso, a Inglaterra zerou, né, as tarifas de importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos, porque ele achou que fazendo isso incentivaria os Estados Unidos a continuar sendo uma potência agrícola, já que eles seriam muito competitivos, né, para exportar produtos agrícolas para a Inglaterra, e isso desincentivaria ele a se industrializar, a ser uma potência industrial. E, na realidade, o que os Estados Unidos foi o inverso, né? Eles levantaram uma série de barreiras protecionistas para proteger a sua indústria e também ser uma potência industrial. Por que eu estou citando esse dado histórico novamente? Porque é exatamente o que essas economias desenvolvidas fazem com o Brasil, né? Eles querem que nós sejamos uma potência agrícola. E o Brasil se contenta justamente por esse modelo de incentivo, né? Se eu estou tendo crescimento econômico, né? De novo, né? PIB, o povo não come PIB, mas se o PIB está crescendo, isso é tudo puxado pelo agro, ou seja, o Brasil tem crescimento econômico, mas é puxado pelo setor do agronegócio, o Brasil, de alguma forma, tem um desincentivo. Estou ganhando dinheiro, estou me dando bem, né, com agro, para que eu vou ficar fazendo projetos em outros setores para me desenvolver? E aí, novamente, a diferença que eu falo, crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Já diria Celso Furtado. A gente continua na periferia do capitalismo justamente porque nós somos uma potência agrícola. Então, os setores, as elites, as classes dominantes que já dominam o poder do capital, já têm esse domínio econômico na nossa sociedade, eles têm interesse de continuar do jeito que está, porque para eles está bom, né? Mas para a sociedade, para a economia brasileira se desenvolver, ou seja, a gente não ter só crescimento econômico, a gente ter desenvolvimento econômico, a gente precisa se industrializar. Porque é na indústria que a gente tem ganhos de produtividade, a gente tem ganhos de escala, onde a gente chega a caminhar, investir em inovação e tecnologia e caminhar para a fronteira tecnológica. Porque quando a gente tiver um país industrializado na fronteira tecnológica, a gente passa a ser um formador de preço na economia mundial, né? Com o agronegócio, nós não somos formadores de preço, nós somos tomadores de preço. Qual que é a diferença técnica disso? Se a gente vende só agro, a gente vende commodity, né? O que define o preço de uma commodity é o preço internacional. Então, o que define o preço da nossa soja é o preço que o mercado mundial está pagando no momento que a gente vende. O que define o preço do minério de ferro é o preço que o mercado... Não somos nós que definimos o preço, né? São os outros que definem o preço. Por isso que a gente chama tomadores de preço. A gente só toma o preço, né? Então, inclusive no agro, né? Você vê que em ciclos aí que o agro não tá com preço bom, tem muitos agricultores que reclamam que estão perdendo dinheiro, porque ele produziu tudo para vender no preço X, chega no momento de colocar a sua mercadoria no mercado, o preço está abaixo daquilo que ele imaginou, ele pode até levar prejuízo. Por quê? Porque o setor do agronegócio é um setor tomador de preço. Se a gente industrializa o nosso país, caminha para a fronteira tecnológica, aí a gente passa a ser formador de preço. Quem define o preço do que eu produzo, já que eu gerei inovação, tecnologia, produtos altamente sofisticados, altamente complexos, quem define o preço sou eu, né? Quem define o preço de um telefone celular é a Apple, né? Quem define o preço do iPhone é a Apple. Não é o mercado mundial falar, agora eu quero pagar só $500 no seu telefone. Não, eles definem o preço e colocam no mercado. Então, eles são formadores de preço. Então, quando você caminha para a fronteira tecnológica, através de industrialização, você passa a ser um formador de preço. Quando você é um formador de preço, é você que define, você tem desenvolvimento econômico. Além de você crescer, você se desenvolve economicamente, porque agora você consegue praticar margens melhores naquilo que você produz. Então, você internaliza a riqueza dentro do país. Você vende esse produto para fora, você que forma o preço, você que define as margens de retorno que você quer. Obviamente, em questões de mercado, você coloca todo o seu produto no mercado, e aí essa riqueza vem para o Brasil, e aí aumenta o nosso nível de desenvolvimento econômico e aumenta o nível da produtividade. E toda essa riqueza passa a ser distribuída na economia, através da industrialização, que aí são empregos mais qualificados, empregos mais técnicos, empregos de alta tecnologia, né, de engenheiros, de pesquisadores, de cientistas, e aí isso acaba distribuindo, né, esse desenvolvimento econômico para toda a economia. E aí isso puxa a renda do país, de todo mundo, para cima. Costumo brincar, por que um garçom ganha $5.000 na Suíça? E aqui a gente não ganha nem $1.000. Um garçom não ganha aqui, lá ganha 5 vezes mais. Porque aí, lá a economia como um todo gera riqueza, e aí o garçom tem que ganhar $5.000. Então essa riqueza é distribuída através dos serviços que são contratados, né, são melhores pagos, né, o comércio, né, é mais pujante, tem mais
desenvolvimento também consegue, né, praticar melhores preços e a economia como um todo evolui. Tá? Mas enquanto a gente continuar focado no agronegócio, só sendo tomadores de preço, a pouca riqueza que a gente internaliza, porque não somos nós que definimos o preço, fica concentrada nesse setor e muito pouca gente, né, que domine as grandes empresas, as grandes corporações que dominam o agronegócio, concentra toda essa riqueza e não distribui, né, nem na cadeia deles, né, que eles conseguem distribuir isso, porque é um setor altamente concentrador de riqueza. Ok, Cauã? Espero ter te ajudado. Então, do ponto de vista econômico, é isso que a gente tem que defender, né? Um projeto de longo prazo, um projeto econômico, um projeto industrial em que o país caminhe para essa fronteira tecnológica. A gente estava indo bem até a década de 80, né? A gente foi abraçar o consenso de Washington, fazer o que o sistema imperialista estadunidense mandou. Obviamente, ele mandou, assim como a Inglaterra quis mandar nele, depois ele mandou no resto do mundo, e o resto do mundo obedeceu, ficou para trás, né? É o velho ditado, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor Kobori. Parabéns pelo seu trabalho. Admiro muito sua postura de não seguir a manada e defender valores que buscam justiça para toda a sociedade, sem se curvar aos interesses das elites financeiras. Minha pergunta é a seguinte: no cenário brasileiro, onde o acesso aos meios de produção é restrito e o poder econômico está concentrado, como um cidadão comum que enfrenta juros altos e falta de capital inicial pode prosperar de forma real? Existe um caminho viável para vencer a barreira da desigualdade e construir riqueza sem já possuir o poder que a elite detém? Muito obrigado, professor. Ricardo Mendes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ricardo de BH. Ricardo, tem um pouquinho a ver com a primeira pergunta, né? Porque as desigualdades, elas vão se reproduzindo e, na realidade, a gente está aumentando, né? Quem está rico fica cada vez mais rico e quem está pobre fica cada vez mais pobre, né? É o formato, principalmente depois da pandemia, vem aquela economia que eles falam em formato de K, né? Quem tem dinheiro começa a acumular cada vez mais dinheiro e quem tem pouco dinheiro começa a ficar cada vez mais pobre, né? Isso é um formato de K. E por que a gente gera essa desigualdade? Justamente pelo que você falou, né? Quem já detém o capital, ele é o único que detém a oportunidade de ter meios de produção. E ao ser o detentor dos meios de produção, ele acaba, que é o conceito do capitalismo, né? Como um capitalista que detém o capital e depois consegue comprar e deter os meios de produção, ele acaba concentrando a riqueza. Ele acaba extraindo o trabalho de toda a sociedade. Obviamente, tem um risco do capital, ninguém está... né? Mas você perpetua um modelo econômico que vai cada vez mais agravar as desigualdades do país. Justamente por isso. Porque quem não detém o capital, e esse modelo econômico está aí, não permite que ele acumule, para aí ele também ter a oportunidade, né, de também ter os seus meios de produção, de produzir também, de gerar emprego, cada vez isso fica menos provável, né, nesse modelo econômico que está aí, que é um modelo altamente concentrador de renda, né, de acumulação de capital. Então você tem uma grande massa da sociedade, da população assalariada, trabalhadores que não tem capital, que a única coisa que ele consegue é vender a sua força de trabalho. Você tem uma elite, uma classe que já detém o capital e cada ciclo de crise que vai, ele concentra mais, né? Porque eu já expliquei aqui os ciclos da crise, como acontece, né? Até porque eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições. Quando vem as crises, aquelas empresas estavam crescendo, as médias estavam crescendo, aí vem a crise, elas entram em dificuldade e as grandes corporações vai lá e compra essas empresas, né? Os capitais fortes compram os capitais débeis e concentra de novo o mercado. E continua nesse ciclo. Então, qual que é a importância do Estado nesse momento? É o Estado que tem um papel decisivo na economia ao induzir o investimento. Ele faz investimentos públicos nos setores que devem ser desenvolvidos. No caso aqui, a gente está falando de industrialização. Então, vamos industrializar o país, temos que ter projetos de longo prazo, né, de fomentar essa indústria com subsídio, com financiamento, com fomento, com capital a juros acessíveis, né, para que a indústria cresça. E aí você cria toda uma cadeia, né, quando você tem indústrias também, uma cadeia de produção. Quando você verticaliza qualquer setor, você tem o setor principal ali, por exemplo, o setor automobilístico, mas tem toda uma cadeia de empresas que precisa fornecer
para o setor automobilístico, setor de autopeças, todos os setores correlatos a esse setor, eles também são puxados para cima quando a gente caminha, como na pergunta anterior eu falei, vai caminhando investimento em inovação, em tecnologia, vai desenvolvendo, buscando cada vez estar mais próximo da fronteira tecnológica, ganhos de produtividade, né? E aí você cria um ecossistema e traz todo mundo junto com isso e cria oportunidades, né? Cria oportunidades para você era o engenheiro daquela fábrica e você, obviamente, teve ganho porque você está ganhando bem, você pode amanhã, né, bolar um produto lá e passar a ser, inclusive, o fornecedor da fábrica que você trabalha. É assim, se a gente olhar o passado, é assim que se desenvolvem as cadeias de suprimentos, né, dos setores da economia. Só que essas pessoas precisam ter acesso, primeiro, precisa ter acesso a uma renda melhor, segundo, tem que ter acesso a capital barato para poder empreender, para poder criar, para poder inovar. E é exatamente isso que esse é o papel do Estado no planejamento do que a gente quer de projeto de país, como é que a gente quer evoluir, quais os setores que a gente precisa investir, quais os setores que a gente precisa incentivar, que a gente precisa financiar, que a gente precisa fomentar para isso subir. E isso vai criando oportunidades, né? Mas o modelo que está hoje, não. Tem as grandes corporações, milhares de pequenas e médias empresas fornecendo para essas grandes corporações que, na realidade, ela só explora. Assim como explora os trabalhadores, ela explora as pequenas e médias empresas, né? Haja vista aí o nosso exemplo aí das Americanas. O que as Americanas faziam? Explorava todos os seus fornecedores, né? Espremia todos os seus fornecedores. Não os deixando ter. O que era aquilo? Era uma transferência de renda das pequenas e médias empresas para Americanas, né? Quando você exige que aquela empresa tenha um capital de giro de 180 dias, você vai me vender, eu te pago daqui a 180 dias, que era o que a Americanas fazia. Isso obriga aquela empresa que quer fornecer para Americanas ter um capital de giro de 180 dias, né? Ter fôlego para vender e receber só daqui a 180 dias. Então, o que a Americanas, essas grandes corporações fazem nessas negociações com esse poder de mercado? É extrair o que poderia ser lucro daquela pequena e média empresa para ela. Transferência de lucro, transferência de renda, de riqueza toda para as grandes corporações. Então, quando a gente olha o modelo econômico, e muita gente aí acha que é contra a empresa, não. Se você é pequeno e médio empresário, você está sendo explorado também pelo modelo, tá? Pelo modelo econômico que a gente criou que privilegia só as grandes corporações. Então, esse é o papel do Estado, né? De regular essas relações desiguais, de criar melhores oportunidades para todo mundo, os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, as médias empresas crescerem. É o Estado que tem que planejar isso, né? E fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades. Não só quem já é milionário, quem já é bilionário. Porque o modelo que aí está, só que tem oportunidade quem já, como você disse, já é detentor de capital, né? Já é detentor dos meios de produção. Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E como você disse, né, não tem nada de esquerda, direita, não. Esse é um modelo que a gente tem que imaginar para o nosso país. Sair dessa discussão infantil, pueril, que a gente vê, principalmente agora, em época de eleição, né? Pega esses candidatos aí, todos que estão aí, vê se alguém discute isso de forma séria. Não. Então, sempre com os mesmos argumentos da pauta moral, do discurso de ódio, que não leva a nada. É importante, óbvio que é importante, né, a gente ter esses assuntos, mas não é isso que vai desenvolver o país, não é isso que vai levar o país à prosperidade, não é isso que vai criar oportunidade para a maior parte da sociedade. É um discurso vazio, você vai ver. Essa eleição vai continuar nesses mesmos, como foi na eleição passada. Então, o que a gente tem que fazer? Votar em quem tem projeto, né? Quem está lá de forma séria, o político que está lá é para pensar nisso. Não é para ficar pensando nesse monte de besteira que eles pensam e falam o dia inteiro, tá? O político está lá justamente para aprovar ou não aprovar os projetos que o executivo manda, né? Que o executivo manda para o legislativo, ou criar os próprios projetos a partir do legislativo, propondo o que ele acredita seja um projeto de país, né? E o projeto de país tem que ter sempre como objetivo final o bem-estar de toda a sociedade. Que o nosso Congresso que aí está, eles estão sempre lá brigando pelo bem-estar de 1% da sociedade. Eles representam o interesse da elite econômica, né? Então, tudo que é para privilegiar a maior parte da sociedade, que são os trabalhadores, os pequenos empresários, os médios empresários, né? Você vê que tudo não passa no Congresso, né?
mas chega uma pauta da Faria Lima lá, chega uma pauta de um grande banco, chega uma pauta de um grande fundo, chega uma pauta de uma grande corporação, né? Passa rapidinho, a gente nem fica sabendo, né? Eles votam tão rápido que a gente nem fica sabendo. Citando de novo o exemplo da Americanas, né? Teve lá a CPI lá para apurar, eles não foram capazes de chamar os acionistas americanos para dar explicações. Não foram capazes de fazer isso. Eles deram um rombo de mais de 40 bilhões e eles não foram capazes de chamar os acionistas da empresa. Por quê? Porque eles estão lá defendendo o interesse justamente dessas pessoas que deram esse rombo aí. Tá? Então a gente precisa votar em pessoas que realmente representem os interesses da sociedade. Ficar caindo nesse discurso vazio que esse pessoal fica aí, principalmente agora em época de eleição, não vai levar o país a lugar nenhum. Ok, Ricardo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima. Professor Cobori, sou um estudante de economia de 22 anos de idade. Estou aprendendo sobre política e geopolítica agora e me interessando cada vez mais. E sou muito grato pelo conhecimento que tu ensinas abertamente, com clareza para qualquer pessoa aprender sobre a sociedade e o mundo em que vivemos hoje. Tenho visto que existiram diversos escândalos na política brasileira envolvendo a direita e a esquerda, e não consigo tomar lados ainda. Como a esquerda pode ser a melhor opção? Como a direita pode ser a melhor opção? Na tua opinião, os extremos podem atender às necessidades de alguma economia ou é necessário algum tipo de equilíbrio? Luran Miranda, Florianópolis, Santa Catarina. Luran, de Florianópolis. Vamos lá. De novo, essa que a gente estava falando, direita, esquerda. Cara, essa polarização interessa os radicais, tá? Porque quanto mais polarizado, melhor para quem é radicalizado. Né? Ele vai se radicalizar, então ele vai assumir um desses polos e vai ser bom para ele. O que eu estou falando aqui é justamente isso, né? Vamos focar na proposta, independente se a pessoa é de esquerda ou direita, foca na proposta da pessoa, do candidato, que é que ele está propondo para o país, né? O que ele está propondo como projeto que vai melhorar a vida do cidadão, que vai melhorar a vida do trabalhador, né? Que vai levar a nossa economia a parar de concentrar riqueza, a começar a distribuir melhor o que a sociedade produz. Porque toda a riqueza que é produzida no Brasil é produzida por todos nós. Por que toda a riqueza que todos nós, os 215 milhões de habitantes do Brasil, brasileiros, produzem, vai parar na mão de menos de 1%? Por que toda essa riqueza que a gente produz, ela é escoada e cai na mão ali de 1% da população? Qual que é a lógica disso, né? Então, qual o projeto que os políticos aí que estão se candidatando têm, né, para a gente mudar esse modelo, para a gente inverter isso, que a maioria da riqueza que a sociedade produza fique com a sociedade. A grande empresa tem que ficar com lucro? Tem que ter, mas não precisa ter tudo, né? Vai tudo para eles. Então, assim, votem em políticos que têm essa visão. Independente, tá, gente? Seja de esquerda ou de direita. Eu já gravei um vídeo aqui, porque hoje resumiu esse negócio de direita e esquerda a pauta moral também, né? Então, todo mundo, pauta moral, pauta de costumes, define se o cara é direita ou esquerda. E eu sempre tento levar para essa pauta do desenvolvimento econômico. E aí, tentem, que eu tô falando, seja de direita ou de esquerda, tem projeto sério? Tem. As pessoas de direita acreditam em uma coisa, as pessoas ditas de esquerda acreditam em outra, né? Então, eu até defini aqui, a direita acredita que é o mercado que vai fazer isso. O mercado, as empresas privadas, por si só, vão gerar essa prosperidade econômica e vai distribuir essa riqueza. Se eu fosse falar só em economia, é isso que eles acreditam. Então, é menos Estado e deixa a empresa... O Estado não interfere, tira o Estado e as empresas vão fazer isso e o mercado vai evoluir e isso vai ser distribuído naturalmente. Essa é a visão da direita, que é a visão neoliberal desde a década de 80, que eu critico tanto aqui. E, sob o ponto de vista econômico, as pessoas de esquerda não acham que o papel do Estado é importante, né, para corrigir essas distorções e para distribuir melhor essa riqueza. Se deixar só para a iniciativa privada, ela não vai fazer isso. Então, tentem focar nisso, tá? Tem gente de direita que acredita realmente nisso, né? Não está falando em pauta de costumes, em pauta de valores, está falando em pautas econômicas. Então você pega uma parte de pessoas de direita, são sérias, que realmente acreditam nisso. Então o debate tem que ser esse. Mas será que realmente esse modelo vai fazer isso, né? Porque esse modelo está aí desde a década de 80. Esse modelo está aí há quase 50 anos funcionando. E nos últimos 50 anos o que aconteceu foi o inverso, né? Toda a riqueza que foi
produzida pela iniciativa privada foi concentrada, ela não foi distribuída para a sociedade, né? Ou seja, os pobres estão cada vez mais pobres, os ricos estão cada vez mais ricos, e a classe média está pagando o pato ali num esforço danado para não ficar pobre, tentando ficar rico, mas está cada vez mais perto de ficar pobre, né? Então, é entender esses projetos, né, que se tem. Porque, na realidade, e eu, do ponto de vista econômico, eu considero até infantil, você pegar todas as nações, inclusive a que eles admiram tanto, né, os Estados Unidos, é o Estado, gente, que cria toda aquela prosperidade, aquela riqueza. O Estado americano, o Estado estadunidense, né, o governo dos Estados Unidos, é que distribui capital para as grandes corporações crescerem e avançarem sobre o resto do mundo, a serem competitivas. Toda a tecnologia que está lá foi desenvolvida pelo Estado americano. Já citei várias obras, né? Leiam o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, leiam o Chutando a Escada, do Rajun Chan. Lá está com dados, né, com pesquisa, tudo que essas grandes nações fizeram, né, com dinheiro público para levar as nações aonde elas estão hoje competitivas, né? Que as suas empresas são competitivas. Veja o que fez o General Park lá na Coreia do Sul, o que fez o Estado desenvolvimentista japonês para criar toda a sua indústria, o que fez a própria China agora, que está nessa ascensão econômica, né? Os exemplos de capitalismo que fez a Inglaterra, o que fez os Estados Unidos. Então, a gente tem que deixar de ser infantil com esse discurso, o Estado atrapalha. Não, foi o Estado que criou toda aquela riqueza lá, tá? Que ajudou as suas empresas, que investiu. Toda a tecnologia que tem hoje foi desenvolvida com dinheiro público, né? O GPS, que seria num telefone celular hoje se não tivesse touchscreen, não tivesse GPS, não tivesse internet. Não seria nada. Toda essa tecnologia que está embarcada aqui num telefone celular hoje foi criada pelo Estado. Todo esse dinheiro que vocês estão vendo aí correndo em inteligência artificial, em última instância, está saindo dos estados, né? É dinheiro público, tá? Está sendo canalizado para isso. E a gente chegou nesse momento, os Estados Unidos agora está apelando para a força, né? Porque ele está tentando, de todas as maneiras, e agora com o uso de força militar, né, defender os interesses das empresas americanas no resto do mundo. Então, é até meio infantil achar que as empresas privadas vão conseguir fazer as coisas sozinhas sem o Estado, tá? Só para lembrar aí quem... Então, a discussão é essa, tá? É sobre o ponto de vista de modelo econômico. O que a gente quer para o nosso país, o que a gente precisa fazer para o nosso país e qual que é o papel do Estado, né, nesse desenvolvimento. Porque as empresas não conseguem organizar a economia, gente. É até infantil acreditar nisso, né? Você acha que alguma empresa, mesmo que ela queira, ela ia assumir, falar, agora eu vou ser o indutor da economia, eu vou organizar. Não, é impossível. É o Estado que tem esse papel, né? É o Estado que tem que planejar isso e canalizar os recursos para os setores que devem ser desenvolvidos. Ok, Luran? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à última pergunta. Caro professor Kobori, meu nome é Ricardo Bartra. Sou peruano, moro no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, desde 1999. Ouvimos muito dos especialistas em macroeconomia que uma das razões da inflação é o aumento do dinheiro em circulação sem uma contrapartida no incremento de bens e serviços. E que no Brasil esse descompasso acontece porque o Estado não contém eficientemente o gasto público. No entanto, o multiplicador bancário atua de forma simultânea, sem que seja sequer referenciado nesse tipo de discussão. Gostaria de saber se este mecanismo financeiro pode aumentar também a inflação. Vamos lá, Ricardo. É peruano, mas está aqui no Rio de Janeiro desde 99. Bom, a primeira parte da sua pergunta é uma teoria que já caiu por terra, né? Que é a teoria quantitativa da moeda, né? Quanto mais dinheiro você coloca na economia e não tiver a contrapartida de oferta, né, de bens e serviços, você gera inflação. Essa teoria, que é a teoria da quantitativa da moeda, já foi por água abaixo, né? E até quem defendia isso, né, até os liberais, aí, os neoliberais, já sabem que o Banco Central não controla a base monetária. O que o Banco Central consegue controlar é a taxa de juros. Tá? Então, quando ela controla a taxa de juros, porque o que gera a demanda mesmo na economia é crédito, né? E quem gera crédito é o sistema bancário. Então, o sistema bancário, o multiplicador bancário, é um multiplicador de criar dinheiro através de crédito, tá?
Então, como o Banco Central ele já sabe que ele não controla a base monetária, ele consegue só controlar a taxa de juros, a política monetária tem a ferramenta da taxa de juros para tornar o crédito mais caro ou mais barato. Então, ele controla o nível de crédito na economia e o custo, né, de se tomar crédito na economia através da taxa de juros, tá? Que também tem várias críticas já, né, sobre esse tipo de que eu defendo que o Banco Central, na realidade, ultimamente, o que ele consegue controlar com a política monetária é o câmbio só, né? O impacto que o câmbio tem sobre a inflação, tá? Mas, obviamente, o multiplicador bancário, né, o dinheiro e o crédito que os bancos criam, eles, na realidade, afetam muito mais a inflação, né? Então, o que é esse multiplicador bancário? Só para explicar, já tem vários vídeos que eu explico aqui. O multiplicador bancário é o seguinte, você depositou R$100 lá. Aí o banco pega esses R$100, tirando o compulsório, tá, ele pode emprestar para outro. E aí ele vai lá e empresta para mim, R$80. Então ele criou R$80 ao emprestar para mim. Você só tinha R$100 que você depositou, aí ele emprestou 80 para mim, agora eu tenho 80 na minha conta que eu posso gastar. Então ele criou R$80. Tá? E aí eu passo esses R$80 para outro, esse R$80 volta para o banco, aí ele empresta para outro. Então esse é o multiplicador bancário, né? Tem até um vídeo da fábula do Estado da Ilha, eu explico em números, né, como que isso funciona, tá? Então o multiplicador bancário é aquela capacidade que o sistema bancário tem de criar dinheiro. E o Banco Central tem como controlar isso, tornando o crédito mais caro ou mais barato, mexendo na taxa do compulsório. Tem várias maneiras que o Banco Central consegue controlar isso, tá? Mas, no limite, o que o Banco Central tenta para conter a inflação é diminuir o que a gente chama de demanda agregada, né? Então, já que a inflação é a pressão sobre os preços, essa pressão vem pela demanda, né? Se ele conseguir controlar essa demanda agregada, ele meio que bloqueia essa pressão que está sendo exercida sobre os preços. Uma outra forma que é muito melhor e que gera crescimento e desenvolvimento econômico é dar condições da economia aumentar a sua capacidade de ofertar, de produzir. A demanda pode crescer, por que não pode crescer? O que não pode é a oferta ficar parada, né? A nossa capacidade de ofertar ficar parada. Como eu disse, esse negócio de combate à inflação sempre, se eu fosse simplificar, é sempre que uma grande parcela da população que não tinha acesso a consumo começa a consumir, gera uma pressão inflacionária porque a gente não consegue aumentar a capacidade produtiva do outro lado. De novo, entrando aqui no assunto da industrialização, né? Então, se a gente não consegue gerar oferta, a nossa demanda não pode crescer. E a nossa demanda cresce quando a maioria da população que não tinha acesso a consumo começa a ter. Porque quem é rico nunca deixou de consumir, nunca passou necessidade, nunca comeu pior. Quem é de classe média alta, não deixou de consumir. Agora, quem é de classe baixa já está ali num nível de subsistência e sobrevivência. Quando ele começa a melhorar um pouquinho a renda, ele quer ter um consumo melhor, né? Melhorar o padrão de vida. Aí, quando ele vai para ter acesso a isso e a economia como um todo não gerou capacidade de produção maior, de ofertar, aí gera-se uma pressão sobre os preços, pelo aumento dessa demanda. Tá? Por isso que eu falo que eu acho até desumano, né, o combate à inflação como é feito, né? Porque, na realidade, se fosse resumir, assim, né? Quando o pobre começa a ter uma capacidade de consumir mais, né, de ter acesso a produtos melhores, aí ele gera uma pressão. Até porque eu sempre brinco, né? O Jorge Paulo Lemann só almoça uma vez por dia, né? Então, ele consumindo mais ou menos, ele não vai afetar nada a inflação. Mas quando a grande massa da população, que é a massa da classe trabalhadora, dos mais pobres, tem uma melhoria de renda e começa a querer consumir melhor, é essa classe que está gerando a pressão sobre o preço, porque a economia como um todo não está produzindo uma capacidade maior, né, para atender essa demanda. Então, se eu fosse resumir, a taxa de juros, combate à inflação é isso, né? Quando o pobre começa a ter um padrão de vida melhor, o Banco Central vai lá e corta. Né? Corta esse acesso dos mais pobres a padrões de vida melhores, né? Então, é justamente isso que a gente tem que combater. Por isso que a gente tem que desenvolver a nossa economia, né? A gente tem que ter desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico através de tudo que eu falei já na primeira pergunta. Ok? Espero não ter divagado demais também nessa última. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ter acesso uma vez por mês, né? Na Confraria José Cobori, onde eu encontro com vocês uma vez por mês,
para discutir os assuntos da atualidade, falar sobre as dificuldades do momento, né, da geopolítica, da política, da economia, das finanças. É um momento único que a gente se encontra lá na Confraria José Cobori. Então, se você gosta do canal, gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a um pouquinho mais, o link estará aqui na descrição do vídeo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.